A jaca dura é uma fruta tropical grande e exótica. Originária da Índia, ela se destaca por sua polpa firme e fibrosa, de sabor adocicado e aroma próprio. Sua casca é verde e possui saliências. Seu aroma é forte e pode ser sentido à distância. Ela pode ser consumida in natura ou cozida. Sendo a maior fruta do mundo, pode chegar a pesar 50 quilos e pode ter 1 metro de comprimento. O pé de jaca se adapta bem em diferentes climas e solos, além de contribuir para a recuperação de áreas degradadas. Vou te passar algumas dicas. Escolha frutas firmes e com casca íntegra. Armazene em local fresco e arejado. E utilize luvas, pois sua casca pode liberar látex.